Hoje é quarta, 1º de fevereiro. Seja bem-vindo, fevereiro, depois de um janeiro com 3 milhões de dias. Entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Botafogo e Nova Iguaçu hoje pelo Campeonato Carioca. Uma partida onde vários jogadores terão oportunidades. E o Campeonato Carioca tem servido para isso. Muitos atletas têm aproveitado. Agora, na partida de hoje, alguns outros também poderão aproveitar. Campeonato Carioca é assim. Você tem que ter um time ali tendo oportunidades, vencendo jogos, é claro, porque é muito importante. Porém, são testes. E hoje eu vou falar quais jogadores poderão ali ganhar uma chance com o técnico Luiz Castro. Opa, dei uma porrada aqui. Visando as próximas partidas e também o Campeonato Brasileiro. Tudo isso dentro desse nosso pré-jogo, que está em nome de OneFootball. Se você gosta de informações do mundo da bola, você pode acompanhar pelo OneFootball. Se quiser acompanhar a tabela do Campeonato Carioca, outras informações, tudo no melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo, que é o OneFootball. Se vocês ainda não baixaram, estão dando mole. O link eu vou colocar aqui embaixo, ó, na nossa descrição. Tem o QR Code aqui em cima. Se vocês ainda não baixaram, estão dando mole. O OneFootball é nosso parceiro. Eu recomendo. Eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. Baixem, baixem. Se eu estou indicando, é porque eu curto. Eu tenho certeza que quem baixou não desinstala. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Hoje às 19 horas no estádio Luso Brasileiro, mando de campo do Botafogo, Glorioso versus a equipe do Nova Iguaçu. É uma partida em que o Botafogo não vai jogar com seu time titular. Novamente, o técnico Luiz Castro vai rodar o elenco. Isso é muito importante nesse começo da temporada. Na última semana, no mesmo estádio, o Botafogo venceu Madureira por 2-0 e alguns atletas aproveitaram as suas oportunidades. Gabriel Pires foi muito bem, você teve o Patrick de Paula fazendo uma grande partida, Segovia foi bem, Rafael foi titular naquele jogo e acabou ganhando a titularidade na partida contra o Fluminense. Piazon também teve ali a sua chance e ganhou a titularidade contra o Fluminense no clássico que aconteceu no último domingo. Hoje pode acontecer a mesma coisa com alguns atletas. O provável Botafogo para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu será Douglas Borges, Daniel Borges, Sampaio, Segovia e Hugo. Tem uma zaga totalmente diferente. Meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e muito provavelmente Patrick de Paula. Nas beiradas de campo, de um lado, Gustavo Sauer, de outro, Carlos Alberto. E no comando de ataque, Matheus Nascimento. Esse jogo é importante para muitos jogadores. Dou alguns aqui para vocês. O Carlos Alberto terá sua primeira chance iniciando uma partida. Ele entrou ali nas outras pelejas do Botafogo no jogo contra o Fluminense. Para alguns torcedores ele deixou uma boa impressão, para outros não, até mesmo pelo gol que ele perdeu. Na minha opinião, ele fez uma partida, aquela arrancada dele no final do jogo foi bem interessante, só que tem que ir na cara do gol, ele poderia ter tocado, poderia ter feito o tento. Mas aquele detalhe, quem já jogou uma pelada na vida, se você chega na cara do gol, dificilmente você toca pro amiguinho. Você vai e tenta fazer o seu gol. E foi isso que aconteceu com o Carlos Alberto. Hoje ele terá uma chance, atuando pelo lado esquerdo de ataque. E quem perdeu ali espaço foi o Luiz Henrique, que não havia ido bem na partida contra a equipe do Madureira na última semana. O Danilo Barbosa é um atleta que tem aproveitado as chances, foi bem contra o Madureira e hoje também pode ter ali um bom papel. Marlon Freitas, que tem tido oportunidades, é um jogador que poderia ter feito esse gol, né, na jogada do Carlos Alberto contra o Fluminense, já que ele estava ali na área. É um jogador que precisa também ganhar tempo. Você tem o Gustavo Sauer pela ponta direita, que briga hoje com o Piazon pela titularidade. E é um jogo que, como eu coloquei no título, oportunidades. As chances estão aparecendo. Você tem vários jogadores que poderão aproveitar estas chances. E é isso que, na minha opinião, esta fase inicial, a chamada Taça Guanabara, serve no Campeonato Carioca. Você vai rodando, vai dosando o elenco. É um jogo mais difícil? Mete o time titular. É um jogo mais tranquilo? Se você pode, coloca o time reserva. Igual no próximo domingo contra a equipe do Boa Vista, jogo em Brasília, às 16 horas. Esta peleja, o Botafogo pode muito bem colocar no seu time titular, porque você tem ali um intervalo de uma semana. Na outra semana, você terá sábado um jogo contra a equipe do Bangu. E o que fará nesse jogo contra o Bangu? Colocará o que você tem de melhor?
Pode ser, porque tem mais uma semana. Depois você tem clássicos na outra semana. Você vai ter ali o afunilamento e também período de treinamentos, você já está ali com um mês, já entra naquilo, né, de 5 a 6 semanas que o técnico Luiz Castro falou. E ele disse na última entrevista coletiva que ele não está usando os jogos como testes. Ele usa os treinos que ele tem feito no Espaço Lunier. Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas, pode ter a 4ª. É a melhor campanha do Campeonato Carioca em relação a aproveitamento. Talvez hoje, com ali os resultados, ele pode assumir a liderança da Taça Guanabara. O importante é você ficar entre os 4 para garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem e também ficar ali na reta final do Campeonato Carioca. A partir do momento que nós chegarmos ali nos momentos decisivos, aí é um título que a gente tem que brigar. Se ganhar, é mais um título para todos nós e vamos chegar ali na reta final do Campeonato Carioca. É assim que eu penso e hoje será mais uma partida para testar alguns jogadores. Matheus Nascimento, que não faz um gol há muito tempo, precisa deixar a sua marca e assim vai. É isso que eu quero ver hoje e eu tenho certeza que vocês também. Deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp e eu chamo agora o Léo Dantas para falar um pouquinho sobre a equipe do Nova Iguaçu. Oi Thiago, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Nova Iguaçu, adversário do Botafogo, nessa quarta-feira pelo Campeonato Estadual. Nova Iguaçu costuma começar as suas partidas contra os pequenos de uma maneira que dificilmente a gente vai ver acontecer nessa partida de logo mais. A equipe da Baixada inicia as suas partidas normalmente pressionando os adversários. Vai a 1000 por hora, coloca o máximo possível de jogadores no campo ofensivo, pressiona a saída de bola do adversário e está sempre perto do gol, criando muitas chances de perigo. Foi assim com o Voltaço, com o Audax, com o Bangu. Mas nos jogos contra os grandes, que já fez até aqui, a postura é totalmente diferente. Nova Iguaçu recua, fica o máximo possível lá atrás, tentando buscar os contra-ataques, que normalmente não encaixam contra os grandes. É muito possível, bem provável, eu diria, que o Nova Iguaçu vai repetir essa estratégia que já aplicou contra grandes em outras oportunidades, mais uma vez nessa quarta contra o Botafogo. Não vai ficar tentando pressionar, não vai ficar tentando subir linha, porque vai dar espaço e o time grande sabe aproveitar isso muito melhor do que um rival do mesmo nível entre os times pequenos do Campeonato Carioca. Mas é importante a gente ficar de olho, porque é um time que sabe fazer isso. Então, se por um acaso o Carlos Vitor, treinador, quiser fazer, o time está acostumado. Então não se surpreendam se der uma louca no Nova Iguaçu e começar o jogo a 1000 por hora tentando pressionar a saída do time do Botafogo. Repito, não aposto, mas é uma possibilidade. Até porque o contra-ataque não funcionou nos outros jogos contra grandes, então ele pode tentar mudar a estratégia, já que o Nova Iguaçu está brigando na parte de baixo da tabela, né? Respirou aliviado depois da vitória contra o Bangu no fim de semana, mas não é uma situação cômoda ainda. Mas pensando no que foge da questão de estratégia e sim de pontos fortes e fracos desse time. Vou começar pelos pontos negativos. Bola aérea. O time do Bangu soube explorar isso muito bem na última partida, não conseguiu fazer o gol, mas o cruzamento na área entrou com muita facilidade. E a defesa do Nova Iguaçu não consegue cortar os cruzamentos que vêm para a área. Então esse é um ponto que o Botafogo pode tentar utilizar no jogo dessa quarta-feira. Os cruzamentos levam muito perigo para o time do Nova Iguaçu. Além disso, a defesa erra muito, tanto na saída de bola, entregando a bola de graça para o adversário, quando ele, Nova Iguaçu, sofre essa linha subindo um pouco mais, e também erra no posicionamento. É muito comum o atacante do time adversário ao Nova Iguaçu ter total liberdade ou para um passe ou para uma finalização. A defesa do Nova Iguaçu não se encontra. Outro problema do Nova Iguaçu é que o time é muito jovem, né? O Nova Iguaçu é baseado em divisão de base, em revelação de jogador. Essa geração atual não é das melhores, como foi no ano passado, por exemplo. Então é um time inexperiente de pouca qualidade técnica. Então é um time que circula pouco a bola, que troca poucos passes, que não tem muita qualidade nas suas jogadas, que não arma tantas jogadas assim. Fica muito dependente da bola em velocidade pelos lados e não só, e aí ponto positivo nesse caso, não só com os pontas, mas também com os laterais, principalmente o Bruninho pelo lado esquerdo. E por que o Bruninho sobe muito pelo lado esquerdo? Quem está jogando ali agora, na ponta esquerda, é o Luan Lúcio, que é um jogador que tem rodagem nos times de menor investimento já do Rio. Ele já jogou como meia em alguns momentos, pode jogar como ponta, mas exatamente por já ter sido meia em dado momento, ele joga um pouco mais por dentro e não tão aberto. Então ele cai para dentro da área na maioria das vezes e deixa o corredor para as ultrapassagens do Bruninho. Lá no ataque, pontos positivos do Nova Iguaçu. O jogo físico do pivô, o Natan Palafós,
Ele é muito forte, então ele sabe utilizar isso muito bem, tanto para finalizar quanto para fazer o giro e tentar um passe. E a bola aérea. Se lá na defesa do Nova Iguaçu tem problemas, no ataque ela funciona muito bem. O time explora isso muitas vezes porque é um ponto positivo e já fez muitos gols de cabeça nesse estadual. Então a defesa do Botafogo precisa ficar de olho nos cruzamentos para a área do Nova Iguaçu. É isso, gente. Abraço. Bom jogo. Chama o Leozão Memória Alvinegra pra contar uma história pra vocês. Fale aí, meu amigo. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão do canal Memória Alvinegra e eu tô aqui em mais um pré-jogo do canal do TF agora para falar com vocês sobre Botafogo em Nova Iguaçu. É o Glorioso na sua caminhada de vitória no campeonato estadual, tentando buscar mais uma agora contra a equipe do Nova Iguaçu. E eu queria externar para vocês um sonho. Eu sonho um dia ver o meu Botafogo, o nosso Botafogo, jogando na minha cidade, Nova Iguaçu. Eu sei que isso é muito difícil de acontecer, mas eu gostaria muito que isso acontecesse, que o meu Botafogo, que o nosso Botafogo estivesse, uma vez que seja, jogando no Laranjão, estádio do Nova. Mas esquecendo um pouco do meu sonho, vamos falar de história. O Botafogo tem uma boa notícia no confronto contra o Nova Iguaçu. Buscando mais uma vitória nesse campeonato estadual, o Botafogo nunca perdeu para a equipe da Baixada Fluminense. Em 13 partidas, são 8 vitórias do Botafogo e 5 empates. O Nova Iguaçu segue zerado e assim esperamos que continue, que o Nova Iguaçu não apronte nada contra nós hoje. Mas enfim, o Botafogo vai para o jogo contra o Nova Iguaçu com essa escrita muito positiva de nunca ter perdido para a equipe laranja de Nova Iguaçu. Além disso, também tem na história o fato de que Botafogo e Nova Iguaçu compartilham a história de alguns jogadores que jogaram tanto num clube quanto no outro. São os casos de Schwenk, Asprilha, Marcos Leandro, Cortez, Andrezinho e Ayrton. Todos esses jogadores ou passaram pelo Nova Iguaçu antes de chegar ao Botafogo, ou chegaram no Botafogo, rodaram o Brasil e acabaram parando no time do Nova Iguaçu. Inclusive tem alguns jogadores que jogaram pelo Nova Iguaçu que acabaram virando nomes históricos do time da Baixada Fluminense. Mas o importante aqui é falar de Botafogo. E trazendo uma história mais recente até demais, na temporada passada, pelo Campeonato Carioca, com o show de Matheus Nascimento, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2-0 no estádio Newton Santos. E é com essa vibe de vitória, de nunca ter perdido para o Nova Iguaçu, que eu espero que o Botafogo conquiste mais uma vitória no campeonato estadual. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês, espero cada um de vocês lá no meu canal aqui no YouTube. Valeu, fui! O jogo de hoje terá transmissão exclusiva na Cazé TV, ou via YouTube ou via Twitch. Então vocês terão ali a transmissão de graça para todo mundo. Torcer para o Botafogo fazer mais uma partida interessante, para os jogadores mostrarem mais futebol e assim vai. E no domingo contra o Boa Vista, se for a equipe titular, aí eu quero um desempenho que o Botafogo amasse o adversário para dar aquele espetáculo, né? Ganhar bem, jogar bonito, ainda mais em Brasília, no estádio Mané Garrincha, que é o local onde eu quero estar, se Deus quiser, em outubro, na final da Copa Sul-Americana. Eu tenho certeza que vocês também. Fiquem com Deus. Volto hoje no horário do almoço, se tiver algum tema interessante, mas talvez eu volte com shorts, né? Com os vídeos curtinhos. Mesmo se eu não voltar com um vídeo de 8 minutos a 10 minutos, que são os conteúdos tradicionais aqui do Almoço com o TF, devo voltar ali no meio da tarde com um vídeo curtinho. Todos os dias agora nós teremos pelo menos 4 conteúdos, né? 3 vídeos tradicionais e pelo menos mais um vídeo curtinho com informação, com alguma opinião, com algum fato, com algum top 5. Teremos sempre conteúdos diversificados para vocês, porque vocês merecem. O canal do TF é feito para todo mundo que ama a Estrela Solitária. Mais 2 vídeos, estarei de volta com a live pós-jogo às 21 horas em ponto aqui no canal. Acabou a partida, vocês podem vir aqui para o canal do TF pra gente conversar e muito sobre, se Deus quiser, mais uma vitória do Glorioso. Valeu, fui. Te quero essa camisa aqui.